Cuco, bonjour! 2 semaninhas sem vídeos no canal, mas estamos de volta. Eu precisei recalcular minha rota, entender as minhas prioridades e organizar onde eu estou neste momento na minha vida e nesse desafio de 180 dias, e por isso ficamos sem 2 semanas de vídeo, mas estamos aqui de volta. Oi, eu sou a Nini Albuquerque e nesse canal a gente está fazendo um desafio de 180 dias para mudar de vida. Agora a gente já tá de franjinhas, a gente já tá com o cabelo pintado, já começamos não só a mudar de vida como o nosso glow up. Vem comigo que eu vou te contar um pouco de como essa história aconteceu. Na verdade, o desafio começou antes do meu aniversário. Foi entre a viagem para Roma em novembro do ano passado, quando eu tive um clique e decidi que queria mudar de vida, ou mesmo dentro do meu processo de internação e das dificuldades locomotoras às quais eu vivi. Mas foi no meu aniversário que eu de fato disse: eu preciso começar essa mudança imediatamente. Antes do desafio começar, eu fiz um acordo comigo mesma que, eu ia viver esse processo de maneira diferente e ia compartilhar, ia estar com vocês, ia mostrar como está sendo o processo, para não me isolar como eu fiz da última vez, assim, nesse processo de recuperação e também do desafio, né. 2, eu seria meu próprio experimento. E aí, meus amores, é a hora que eu vou colocar em prática, estou colocando em prática, os meus conhecimentos em acupuntura e fitoterapia, das pós-graduações que eu fiz, os meus conhecimentos em educação somática, o meu conhecimento em corpo, sistema nervoso, em processos de recuperação, tudo que eu tenho de conhecimento, estou colocando em prática e sendo meu próprio experimento nesse momento. O terceiro ponto é que eu me manteria em movimento. Não ficaria só em casa, isolada, esperando a coisa chegar, não. Me manteria em movimento, continuaria saindo, vendo os amigos, tanto que durante, assim, o momento em que eu estava usando muleta, eu saí, eu tentei me manter em movimento ali, bem, bem certinha. No quarto ponto eu pensaria e vibraria em outro outro nível, assim, tipo, manteria meus pensamentos positivos, traria para mim essa experiência mesmo da meditação que eu já tenho e de me manter em uma boa e alta vibração. Consegui sempre? Não consegui sempre. Teve dias, assim, que o fundo do poço era tão fundo que era profundo, assim. Ó, nadava lá na lama, eu estava no pântano. E 5, realizaria meus sonhos durante o processo, assim, tipo, não só focaria na recuperação, mas também na realização dos meus sonhos. E tenho feito isso, gente. E aí, assim, vamos conversar um pouco de como tem sido esse processo? Porque, meus amores, tá babado, babado real. E vem comigo. Desde que o desafio começou, muitas coisas já mudaram por aqui. Eu já deixei as muletas, diminuí meus processos de dor, estou com muito mais autonomia, já voltei a me exercitar com o acompanhamento de uma profissional, de uma personal. Então, assim, muitas coisas já aconteceram, mas é imprescindível que eu diga para vocês: nada é tão fácil quanto parece. Não é fácil e não é simples como parece. Por quê? Para quem está só assistindo, parece que foi, uou, rápido assim, mas não foi. Eh, eu fui internada em dezembro, passei por um processo de internação, depois passei por um processo de infiltração, depois dificuldade locomotiva, dores intensas, uso de muletas e tudo isso, eh, se estendeu até janeiro, até o fim de janeiro. Eu ainda estava com muita dificuldade e eu acho que eu deixei as muletas no segunda semana de fevereiro, no início de fevereiro. Tudo isso foi muito difícil, mas me exigiu uma coragem. Eu acho que assim, eu posso dizer com sinceridade, me exigiu coragem e me exigiu uma coisa que é muito difícil, que é sair do lugar cômodo. Sair do lugar de eu sou uma paciente, estou doente. Sair do lugar de eu posso sentar e esperar que as coisas melhorem. Sair do meu lugar cômodo, sabe? E me colocou em um lugar de presença, em um lugar de eu tenho o domínio sobre a situação e agora eu preciso agir.
Eu tinha um domínio? Não tinha completamente, porque a gente não sabe o que pode acontecer, principalmente quando você está passando por um processo de recuperação, gente. Mas eu sabia que eu conseguiria, porque eu tinha a cabeça, a mentalidade da pessoa que vai se curar e não vai ficar no processo de dor, e eu sabia o caminho. Quando você sabe o caminho, meu amor, você consegue sair do seu lugar de comodismo. Então, quando eu entendi que era arregaçar as manguinhas e ir atrás do que eu queria, eu sentei. Primeira coisa que eu fiz, como eu tenho pós-graduação em fitoterapia, eu posso me receitar medicamentos fitoterápicos. Então eu sentei e falei: "Tá, dentro da minha realidade, vamos observar essa realidade aqui. Se eu estivesse no Brasil, eu tomaria X, Y e Z, de chás de ervas ou de extratos de ervas ou de medicamentos fitoterápicos que me ajudariam, no processo de desinflamar, essa coluna. 2, do nada o telefone tocou. Gente, mas voltamos, vem aqui. Então, o segundo ponto em que eu me dei conta era, essa ação, além da fitoterapia, né, que eu precisava me receitar, precisava entender quais ervas eu usaria nesse momento, e foi uma coisa que eu fiz, e olha, nada como uma boa pós-graduação e, digo mais, conhecimentos ancestrais passados pelos meus não só os meus antepassados, mas pelos meus, sabe. Assim, eu tive uma vida sempre me tratando com a fitoterapia, uma vida. Minha mãe, minha avó, todas as pessoas ao meu redor. E aí eu acho que, por ter vindo do Goiás, tem um lugar que a gente conhece, não não vamos generalizar, mas tem um lugar que a gente conhece as ervas, entendeu? Ah, aquela erva que é boa para isso, aquela erva que é boa para aquilo, aquela erva que é tem esse lugar. Eu acho que tem um lugar coletivo ao mesmo tempo. Mas, por ter essa formação em pós-graduação em fitoterapia, eu sentei a minha bundinha e falei: "Agora é a hora de não tratar os outros pacientes, mas tratar a mim mesma". E busquei as ervas. Nesse processo, eu entendi que algumas ervas eu não iria achar aqui, então eu teria que ver o que que era equivalente para poder usar. E aí foi isso que eu fiz, assim. Tanto que eu fui tomar o amieiro negro para ajudar nessa desinflamação da coluna e do corpo, mas principalmente da coluna, do lugar onde estava mais inflamado. Fui tomar também uma mistura que eu fui estudar e tudo, e vi que eles vendiam uma mistura chamada articulação aqui, que é para essa recuperação das articulações, dos ossos, coluna, nervo. Então, assim, comecei a tomar. Com 2 semanas, que foi o prazo que eu dei, que eu falei assim: "Ah, vou começar a tomar os fitoterápicos", porque a médica tinha pedido para eu fazer uma segunda infiltração. Eu olhei para ela e falei assim: "Querida, 2 infiltrações em menos de um mês? Você tá maluca, mona? Tá maluca mesmo?". Porque assim, gente, é uma dose altíssima de corticoide. Aí a bicha queria que eu ia lá e enfiasse mais um corticoidezão no meu corpo. Eu ia virar a dona redonda e explodir de tanto corticoide que ela queria que eu metesse no corpo. Aí eu falei: "Cara, não, vou fazer o quê? Vou fazer esse teste com os fitoterápicos. Se a dor diminuir, eu não vou fazer outra infiltração. Mas se a dor não diminuir, eu vou me render e vou fazer outra infiltração". Em 2 semanas, a dor diminuiu, a inflamação foi baixando. O uso de remédios alopáticos que eu estava fazendo por conta das dores diminuiu, porque aí eu passei a usar os remédios somente quando viesse uma dor muito forte ou uma crise muito alta, então isso também diminuiu. O outro ponto, eu estava fazendo fisioterapia, né, que era exatamente essa fisioterapia para poder voltar, para poder com mais uma semana não, com mais 2 semanas a fisioterapeuta disse: "Eu acho que a gente pode dar uma pausa, suspender as suas sessões de fisioterapia, porque a gente conseguiu alcançar o ponto que o médico aqui tinha receitado". Então, assim, transformou. Quando eu me levantei, falei: "Agora é hora de agir".
É fácil? Não é fácil, meus amores, principalmente quando estamos passando por processos de dores, seja físicas, seja emocionais, seja psicológicas. É muito difícil reagir quando estamos passando por processos de dores. Tem um lugar nosso, e é um lugar legítimo e justo, que quer sentar e falar: "Eu sou a vítima, eu estou aqui, eu estou com dor, eu não quero fazer". E esse lugar é legítimo, tá bom? Mas tem hora que a gente tem que se acolher, mas nem tanto, que a gente tem que se acolher e dizer: "Gata, vamos levantar? Você precisa agir para sua própria recuperação. Você precisa agir para sair do lugar onde você está". E aí foi isso que aconteceu comigo. Então, assim, nesse momento eu revivi e falei: "Cara, vamos lá, eu preciso agir porque não tem outra solução. Se eu ficar aqui, eu vou me afundar". E nesse momento entra um segundo ponto, que o primeiro ponto é: não é tão fácil quanto parece. Mas aí entrou o segundo ponto, que é: eu comecei a me perder um pouco durante o processo. E, gente, eu me perdi de verdade, de me questionar, de me olhar e falar assim: "Cara, eu não tô sabendo avaliar as minhas prioridades, isso aqui é mais prioridade e não sei o quê". E tem várias discussões comigo mesma, até o momento em que eu olhei e falei: tudo bem eu me perder durante o processo. Tudo bem eu não entender onde está o ponto principal agora, porque eu preciso focar em uma coisa somente. E essa é a coisa mais importante, é essa coisa que vai fazer com que eu caminhe para os outros passos, para as outras etapas. E foi exatamente isso que eu fiz, viu? Eu me perdi, e aí teve um momento em que eu falei: eu não posso mais ficar brigando comigo mesma, porque eu não estou conseguindo realizar 10, 20 coisas em uma rotina. Eu não dou conta. Eu não dou conta de realizar 3 coisas em um dia. Eu dou conta de realizar uma. E o foco nesse momento é parar de sentir dor, deixar as muletas e ganhar autonomia. O foco é esse. Eu não posso pular essa etapa. Se eu pular essa etapa, eu não vou conseguir ir para as outras. E foi exatamente aí que chegou a diferença. Chegou a grande mudança, porque quando eu entendi qual era o foco e qual era a minha prioridade, veio o outro ponto, que é saber para onde a gente está indo faz com que a gente reveja as nossas prioridades. E aí, nesse momento, eu parei e falei assim: gente, o meu, o meu foco, eu quero chegar ali. Se eu quero chegar ali, eu preciso dar esse passinho aqui. Não é tipo: "Ah, meu Deus, eu preciso agora focar em idiomas, focar em". Não, eu preciso focar em diminuir a minha dor, ter autonomia e deixar as muletas. Não dá para eu focar nos idiomas se eu não estou conseguindo, eh, pensar direito por conta do nível de dor que eu estou sentindo. Então, tudo isso fez com que esse processo, eh, fosse acontecendo como ele aconteceu. Mas ter essa realidade, mapeada, fez com que eu entendesse onde, como e por que eu queria chegar naquele ponto, entendeu? E aí, a gente chega onde a gente está agora, que é recalculando a nossa rota. Sabe por quê? Porque eu entendi: "Ah, tá, agora que eu consegui diminuir a minha dor, que eu consegui, autonomia, que eu não preciso mais usar as muletas e que eu diminuí o uso de medicamentos alopáticos", porque eles dão um raio aqui, ó. Gente, tem medicamento que eu tô tomando que é opioide fortíssimo. E aí, assim, tem dia que não. E aí, assim, agora eu posso olhar e falar: "Ok, onde eu quero chegar? Por que eu quero chegar neste ponto?
Vamos organizar as prioridades desta fase do desafio para chegar nesse ponto. E foi o momento em que eu entendi que estudar idiomas para mim tem que ser essencial. Então vamos começar março agora com um cronograma de estudo de idiomas, porque a poliglota vem. Oui, mon amour, je vais parler beaucoup de langues. Yes, I'm speak many languages. Ha! A poliglota vai ter que surgir, gente. E aí, assim, vai organizar agora esse cronograma e essa rotina, colocando como prioridade estudar idiomas. Vem também para dentro desse momento de: "Eu espera aí que eu preciso organizar minha rotina", exercícios físicos. E aí eu tô com acompanhamento de uma personal, tô desenvolvendo mais essa etapa do acompanhamento, de fazer exercícios e de voltar, assim, a ganhar músculo. Preferi fazer com acompanhamento de uma personal, para poder me poupar de ter que pensar nesse desenvolvimento, e uma profissional da qual eu confio e que eu sei que vai montar um treino para eu ficar uma grande gostosa, porque também, assim, gente, ai, não vou mentir que é só pela coluna. Sim, quero ter músculos pela minha coluna, quero ter músculos para ficar, forte, mas também para me tornar uma grande gostosa. Afinal de contas, a gente ainda tá no inverno, mas ele vai acabar e o verão uma hora vai chegar, sabe? Botar meu cropped e reagir. E também entendi que é hora, é hora de dedicar um tempo para a produção de conteúdo. Afinal de contas, vamos estar querendo chegar em outros pontos, realizar outras coisas e desenvolver mais? Vamos. Então é hora de trazer esse foco. E aí, assim, entender tudo isso faz com que: "Opa, espera aí, onde eu quero chegar?". Eu fui lá analisar onde eu queria chegar antes disso. Por exemplo, eu entendi que não é só pela comunicação os idiomas. Eu quero um trabalho melhor, eu quero conseguir realizar coisas na minha área e quero pensar em um mestrado. Para essas 3 coisas, o que que eu preciso? Falar fluentemente os idiomas. Então, o idioma é o que vai abrir as portas não só para um foco, mas para vários focos. Então é ele que tem que ser uma prioridade. Corpo, cara, cheguei num ponto agora onde eu preciso desenvolver, não posso ficar parada e não tem como. O lance de: "Ai, diminuir as dores com não sei o quê, nã com os fitoterápicos", porque não foram só os fitoterápicos, né, foi também os exercícios da educação somática, foi também os exercícios de fisioterapia, foi também os exercícios que eu faço de descompressão da coluna. Então, não tem como ficar parada, esperando, tem que se manter em movimento. E aí, assim, você tem que se manter em movimento, vamos fazer exercícios que te fortaleçam, que te deem músculo, que vão te fazer, progredir nesse caminho. E aí foi esse momento em que eu falei: "Ok, ok, vamos lá fazer o que é preciso". Então, tudo nesse momento veio recalculando a minha rota, assim, tipo: "Ok, chegamos em um ponto do desafio". E aí, não vou mentir para vocês, essas 2 semanas em que ficamos para programar e conseguir organizar as próximas etapas, os próximos passos. Como vou fazer isso? Porque não é uma coisa que você faz do nada, você precisa, se organizar fisicamente, mentalmente, organizar minhas planilhas, e eu faço tudo na mão antes de começar a colocar nas redes, aplicativos, nas coisas que eu uso. Então, essas 2 semanas foram essenciais. E aí, entender que pausa, às vezes, é necessário. Às vezes a gente precisa pausar, voltar 2 passinhos e falar: "Ok, vamos lá que daqui para lá, nós vamos fazer de tal maneira", porque senão a gente se perde, sabe. E foi importantíssimo para mim poder ter essa pausa de 2 semanas, de olhar tudo, de organizar tudo e falar: "Março", começamos março com segunda fase do desafio, que é a fase de rotina. Lembra que eu falei: "Ah, a gente vai dividir em 30, depois em 60".
talvez meu desafio tenha mais que 180 dias e é isso. Vou fazer o quê? Tô vivendo. Viver, eu já falei isso várias vezes, gente. Viver exige tempo. Viver exige que a gente não se atropele, entendeu? Então, chegamos nessa fase do desafio. Muitas coisas faladas aqui, mas é isso. Essencialmente é isso. Chegamos em uma fase em que estamos nos reorganizando, que vamos montar de maneira diferente a nossa rotina, para que ela aconteça agora não só girando em torno somente de uma recuperação da dor, mas que ela comece agora a girar em torno de outros pontos, para que a gente consiga fazer mais e realizar os sonhos que temos. Porque, meus amores, lembra? Meu quinto ponto é: eu vou realizar os meus sonhos durante esse desafio de 180 dias. E vou realizar não só meus sonhos, vou realizar os meus quereres, as minhas vontades, tudo aquilo que eu gostaria. Eu vou viver, não vou ficar só, tipo, bitolada de que não, a vida necessita ser vivida. Então vamos viver. Então, vamos viver, aproveitar e viver, sabe? Viver durante o processo. Não só. E é isso para essa semana. Tudo isso, né? Muitas coisas acontecendo, muitas coisas aconteceram. Quero que vocês me contem como tem sido para vocês. Quero que vocês compartilhem comigo também aqui nos comentários. Vocês estão fazendo um desafio? Vocês não estão? Como tem sido para vocês acompanhar também esse processo? E vou trazer mais conteúdos voltados também para esse processo de recuperação, como ele se passou, tá bom? Muitas coisas, dá um like, se inscreve no canal, manda para os amiguinhos, vamos fazer esse canal crescer, vamos virar youtuber, dá um like e me segue no canal. Ai, eu adoro dizer essa frase, gente, eu gosto mesmo. E é tudo isso, meus amores. Até a próxima semana, teremos vídeo, teremos vlog, vamos sair por aí por essa cidade, aproveitando que finalmente a primavera está chegando e os dias de inverno e de recolhimento e de frio e de tristeza estão acabando. Vamos aprender com a natureza. Nem todo inverno é para sempre. Nenhum inverno é para sempre. Beijos!